Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Colossenses 2,17, Bíblia King James atualizada. As festas judaicas, ou as festas fixas, conhecidas em hebraico como Moedim, descritas em Levítico 23, elas foram festas estabelecidas pelo próprio Deus, dadas à nação de Israel, para que eles comemorassem essas festas fielmente, como um estatuto perpétuo. E hoje nós vamos ver essas 3 primeiras festas, que são festas comemoradas na primavera, que é a Páscoa, a dos pães sem fermento e a festa das primícias. Deus estabeleceu um calendário judaico religioso para que essas festas fossem comemoradas. Então, lá no 14º dia de Nissan, que é o primeiro mês do calendário religioso judaico, é comemorada a Páscoa. Bem, Páscoa significa, em hebraico, Pêssar, e é saltar ou pular. E por que tem esse nome de saltar ou pular? Porque lá no Egito, quando o povo de Israel era escravo, foram enviadas 9 pragas para que o povo de Israel fosse liberto por Faraó. E só na 10ª praga é que foi ordenado por Deus que os israelitas se protegessem daquela praga que haveria assolar todo o Egito. Então, eles deveriam imolar um cordeiro sem defeito e sem nenhuma mácula, e o sangue desse cordeiro devia ser passado nas ombreiras e nas vergas das portas dos israelitas. Então, quando o anjo da morte fosse passar por ali e ele visse aquela casa protegida pelo sangue do cordeiro, ele pularia, ele saltaria aquela casa. E ele entraria na casa para levar o primogênito daquele que não tinha o sangue nas suas portas. Então, por isso, tem esse nome de Pêssar, né? Páscoa, de saltar ou pular. E a segunda festa é comemorada no segundo dia da festa da Páscoa, que é a festa dos pães sem fermento, e em hebraico, Hag Matzot, ou então Matzah. E essa festa consistia em não se comer nada com fermento, nenhum pão com fermento, e nem ter fermento durante 7 dias. E isso se deu por quê? Porque eles teriam que sair às pressas do Egito. Então, não ia dar tempo de fazer a massa levedar, esperar o pão crescer. Então, eles estavam com bastante pressa. Por isso, o pão tinha que ser sem fermento. E até chamado, a Bíblia até chama esse pão do pão da aflição. Eles estavam aflitos para sair logo do Egito. E logo após essa festa, é comemorada a festa das primícias, que é comemorada no primeiro dia da semana, que é o domingo, que é o Hag Habkurim. E essa festa consistia em apresentar diante do sacerdote um feixe de cevada, agradecendo a Deus pela provisão da colheita. E era a festa dos primeiros frutos também, conhecida como primeiros frutos da primeira ceifa. E esse molho de cevada, ele estava representando toda a colheita que foi realizada. Então, essas 3 festas, elas são como representações ou sombras de algo futuro que iria acontecer. Elas estão estabelecidas no calendário religioso de Deus, mas é um calendário divino, que não é só para a nação de Israel, mas para toda a humanidade. E todo o seu contexto profético, ele se viu sendo cumprido lá no Novo Testamento. As festas judaicas que estão lá no calendário religioso judaico, elas fazem referência a algum evento
no calendário profético divino. As festas da Páscoa, dos pães sem fermento e das primícias, elas fazem referência, além da pessoa de Jesus Cristo, aos seguintes eventos. Referência ao proto-evangelho. O versículo de Gênesis 3,15, ele é conhecido como o proto-evangelho, ou o primeiro evangelho. É ali que é anunciada a primeira vez a salvação para a humanidade, lá ainda no Jardim do Éden. Esse versículo também é conhecido como a primeira profecia messiânica que fala a respeito do descendente da mulher, que seria Jesus Cristo, um judeu, que iria vir para salvar a humanidade. Também faz referência ao plano de salvação. Todos conhecem o versículo de João 3,16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Diz até que esse versículo é o coração da Bíblia. E aí no versículo 14 deste livro de João 3, fala sobre a morte de Jesus Cristo. Que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, Jesus também seria levantado, fazendo referência ao tipo de morte que Jesus iria sofrer, que é a morte de cruz. E que Jesus ele veio para salvar a humanidade, para salvar o mundo, e não para condená-lo. Então nós vemos aí a referência ao plano de salvação por parte de Deus para a humanidade, enviando assim o seu Filho, Jesus. Depois nós temos a referência à nova aliança. O profeta Jeremias, no capítulo 33, dos versos 31 a 33, fala sobre essa nova aliança. Deus anunciando ao povo de Israel que haveria uma nova aliança. E essa nova aliança não seria só para o povo judeu, mas seria para também os não-judeus, isso é, os gentios, para todo aquele que quisesse fazer parte dessa nova aliança, através de Cristo Jesus, porque ele é o mediador desta aliança. E o autor do livro de Hebreus, no capítulo 8, ele cita essa profecia do profeta Jeremias, lá no capítulo 31, nos versículos de 31 até 33. E o livro de Hebreus 9,15 também fala sobre isso, que Jesus ele é o mediador, ele que nos conduz a Deus, a Cristo Jesus, e nos garante, assim, a vida eterna. Também faz referência, como eu já falei, à pessoa de Jesus. O profeta Isaías ele é conhecido como o profeta messiânico, aquele que fazia menção ao ministério de Cristo Jesus, a primeira vinda de Cristo Jesus. E lá no capítulo 53, no versículos de 1 até 12, ele fala sobre o sofrimento de Jesus, a sua morte, o sepultamento, que ele veio para salvar o pecador, morrer e salvar o pecador, e assim ele intercede por nós. E também vemos em 1 Pedro 3,8 que Jesus ele padeceu uma única vez pelos nossos pecados para nos conduzir a Deus. Também faz referência à morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. A Páscoa, a morte, a festa dos pães sem fermento, ao sepultamento, e a festa das primícias, a ressurreição de Cristo. Em João 11, no versículo 25, Jesus declara que ele é a ressurreição e a vida. Esse capítulo fala sobre a morte e a ressurreição de Lázaro. Então, Jesus declara para Marta que ele é a ressurreição e a vida. E quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. E ele, assim, dará a vida eterna a todo aquele que crê nele. E Marta declara que ela crê em Cristo Jesus. Depois nós vemos lá no 2 Coríntios 5, dos versículos 14 a 15, também falando sobre a ressurreição de Cristo Jesus. E todos aqueles que vivem devem viver para Cristo, para aquele que morreu e ressuscitou. E nós vimos também que essas 3 representações dessas festas,
elas já foram cumpridas na primeira vinda de Cristo Jesus. Jesus veio a primeira vez ao mundo para salvar o pecador, para anunciar o seu reino eterno. E assim, dar a vida eterna a todo aquele que o crê como seu Salvador e o tem como seu Salvador. Mas nós já vimos que Jesus ele cumpre todas as suas promessas. E ele fez uma segunda promessa que ele iria retornar, não para salvar mais o mundo, porque ele já anunciou a sua salvação, mas para buscar todo aquele que crê nele como o seu suficiente Salvador, que entendeu e aceitou o seu sacrifício na cruz do Calvário. E nós vemos essa promessa sendo feita no livro de Hebreus, no capítulo 9, dos versículos 27 até o 28, que eu estarei lendo. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. E pelos sinais que nós estamos vendo na Bíblia, Jesus Cristo já está bem próximo de retornar para buscar todo aquele que nele crê. Que eu e você possamos estar preparados para receber essa promessa da segunda vinda de Jesus e assim estarmos de pé na presença do Filho do Homem quando ele retornar para buscar todo aquele que nele crê e assim vermos cumprida as 3 próximas representações das festas que são comemoradas no outono do calendário religioso, no calendário profético divino.